Então, a obsessão é muito maior do que a gente imagina, tá? Muito, muito. A gente vai ter muitas questões, às vezes. A gente, às vezes, se torna o próprio obsessor da gente mesmo, tá? Então, o objetivo geral, ó. Apresentar uma visão geral de como os espíritos influenciam as pessoas, modificando-lhes os comportamentos. Lá na aula de mediunidade a gente falou, né, que a gente sempre está sofrendo influência dos espíritos. E muitas vezes a influência que a gente sofre desses espíritos é tão grande que pode modificar nosso comportamento, tá? Os objetivos específicos: estabelecer o conceito de obsessão como uma influência espiritual prejudicial que todos estamos sujeitos. A gente vai ver ali na frente que a obsessão ela é uma influência um pouco diferenciada, tá? E normalmente o obsessor, o objetivo dele é fazer o mal para o outro, tá? Muitas vezes a obsessão começa uma simples obsessão de uma mãe para um filho, e isso vai se tornando, no final, se torna uma coisa muito grande, tá? A gente vai ver aqui no decorrer da aula. Definir os principais tipos de obsessão, a gente vai falar sobre os tipos de obsessão, tá? Quais são e como que acontece. Definir quais os fatores predisponentes que concorrem para a ocorrência da obsessão. E aí a gente vai ver um detalhe muito importante, que normalmente a obsessão só ocorre porque nós permitimos, tá? Então, aquilo que eu sempre falo, a gente sempre tem que trazer para dentro, as coisas para dentro da gente. Então, a gente só é obsidiado por quê? Porque a gente permite. Explicar de forma bastante clara as técnicas utilizadas pelos espíritos na obsessão, tá? Como que o espírito vem e consegue, por que ele consegue obsidiar a gente, tá? E aí a gente vai falar sobre influências espirituais. Então, vamos começar. O que uma obsessão é uma influência espiritual? É. Tá? Só que a gente vai ver agora, ó, lá na 459, influi os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Lá no Livro dos Espíritos. O que vocês acham? Eles influenciam ou não? Sim, né? A sua influência é maior do que supondes, porque muito, muito frequentemente são eles que vos dirigem. Olha só aí, ó. Então, essa influência às vezes se torna tão constante que às vezes esses espíritos é que dirigem nosso caminho, tá? As compulsões variadas que existem, os apegos, os vícios, tudo são interferências geradas também por eles? Também. A gente vai ver tudo isso aí, tá? Vícios, compulsões, tudo isso. E aí, a obsessão e a influência espiritual. Qual é a diferença de uma influência espiritual e de uma obsessão? É bem simples, tá? Então, ó, influência é a ação sutil, boa ou má, de um espírito sobre o outro. Tem caráter eventual, sem intenção ruim. Olha só. É eventual e não tem a intenção de prejudicar, não tem intenção ruim sobre isso. E agora a gente vai ver a obsessão. É a ação persistente, ó, de caráter contínuo, que um espírito exerce sobre o outro, é sempre negativa, tá? Então, sempre negativa. Então, essa é a diferença da influência espiritual e da obsessão. A obsessão sempre é negativa. Então, o espírito que vem, ele sempre está querendo se aproveitar do obsidiado, tá? Ainda falando sobre olha o que a Adenauer fala aqui, ó. Muitos comportamentos humanos são, via de regra, ditados pelas influências que os espíritos desencarnados exercem. Olha só aqui, ó. Muitas vezes eles dirigem as ações humanas sem que se perceba, pela sua sutileza
e pela ausência de conhecimento em se distinguir distintas origens de ideias. Aquilo que a gente falava lá na mediunidade, né? Às vezes a gente não consegue distinguir o que é da gente e o que é de um espírito. E os obsessores, os espíritos obsessores, eles são muito inteligentes, são inteligentíssimos. Aí o que eles fazem? Sutilmente, eles vão te levando sutilmente, sutilmente. Você nem percebe, quando vê, você já foi. Tá? Então isso aí é muito, muito interessante. Isso. Então, afinal de contas, o que é essa tal de obsessão, né? É a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Então, é um espírito mau. Tá? Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, tá? Simples influência moral. O cara chega ali devagarzinho, vai fazendo a sua cabeça, e aí vai, ó, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Lá na frente a gente vai ver os 3 tipos de obsessão. E aí a gente vai ver que tem um tipo de obsessão que o espírito praticamente toma conta total de você. Tá? Então, afinal, o que é essa obsessão aí, ó? Influência que um ou mais espíritos tentam obter sobre o indivíduo, desejando prejudicá-lo. Aí, novamente, ó, observem que é sempre com a intenção de prejudicar. Tá? E aí pode ter um ou mais espíritos. Tá? O que eles lucram com isso? O que? Como? Eles ganham o que com isso? Eles ganham o que com isso? Os espíritos ganham? Porque, ó, perceba o seguinte, aqui encarnado, a gente também não tem as pessoas boas e as pessoas ruins. Lá, no mundo espiritual, a mesma coisa, tá? Continua a mesma coisa, vai ter pessoas com índole boa e pessoas com índole ruim também. E essas pessoas, o que elas fazem? Elas querem prejudicar os outros. E a maneira de prejudicar é normalmente controlando as outras pessoas. Tá? Então, é a mesma coisa que aqui, porque lá, a vida de lá continua, é uma continuidade da vida daqui. Tá? E aí, todos podem sofrer um processo obsessivo, o que vocês acham? Sim, né? Todos nós, né? Todos estamos sujeitos. Vai depender do quê? Da nossa vibração, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Sim, as imperfeições morais, olha aqui, ó, dão aso às ações dos espíritos obsessores. As ações da gente, né? As ações morais, a falta de moral da gente, dá a brecha para quê? Para que os espíritos obsessores venham e atuem sobre a gente. Aso dão vez, né, para o espírito, né? Dão asas para o espírito. Oi. Roberto? Oi. As crianças, as pessoas vulneráveis, no caso as crianças, elas estão livres do obsessor? Não. Todo mundo está sujeito, tá? A criança também pode ser obsidiada. Aqui já teve casos de alunas da gente relatar que o filho estava sendo obsidiado. Aí vieram aqui, fizeram o tratamento para ele. No primeiro tratamento, fez o primeiro atendimento, a partir disso aí o menino já se transformou. Tá? Estava sendo obsidiado, o menino com 8 anos de idade. Então não tem, o espírito não tem. Porque o que acontece? Na realidade, esses espíritos que vêm, eles têm, a intenção deles é fazer um mal, né? Se vai fazer um mal para uma criança, se vai fazer um mal para um adulto, para eles não tem isso aí. Aqui mesmo a gente vê, né? Pessoas que fazem mal para animais, para crianças, né? Então é tudo igual, tudo muito parecido. Pois não? Queria saber uma influência que não é contínua, Sim. mas que é um ato assim, você tem uma atitude que não é sua, pelo que se percebe, né? Assim, Sim. as pessoas.
Aí você chega e até atira e mata a pessoa. Estou dando um exemplo. Sim. Não tem nada a ver, então, com o obsessor. Não, muitas vezes é suas questões, tá? O que é obsessor tem que ser contínuo. Contínuo, exatamente, que é o seu mal, é contínuo. Por exemplo, você reagir a um assalto e matar uma pessoa, não tem nada de obsessão, tá? Que não foi um assalto. Tem que ser defesa. Eu digo atitude. Não, também, não tem, tem que ser contínuo, tá? A gente vai ver mais na frente. Como? As depressões. Não, depressão é um caso totalmente à parte, tá? Depressão é uma questão, pode ser obsessiva, mas a maioria das vezes é psicológica. E a maioria das vezes não é depressão. A Adenauer fala isso, que muitas vezes a depressão é a falta de você encarar a realidade, né? E aí você começa a ficar triste. Fica triste, não encara a realidade da vida. E aí dá obsessão. Vai indo até... Pode se tornar uma obsessão. E quem pode obsidiar? O que vocês acham? Pelo que a gente está falando aqui. Todos, né? Todos nós podemos obsidiar. Muitas vezes... As mães, os pais não ficam obsidiando os filhos para quê? Para que ele faça aquilo que eles querem. Ah, você tem que fazer medicina, porque eu sou médico, sua mãe é médico, seu avô foi médico, não sei quem foi médico. E aí ele quer ser outra coisa e deixa de fazer as coisas que ele quer para fazer o que os pais querem. Tá? E aí, no final das contas, se torna uma pessoa infeliz, né? Querendo fazer uma coisa totalmente diferente, faz por quê? Porque o pai e a mãe estão comandando. Olha aí, ó, todos nós podemos obsidiar. Tá? Somos obsessores, ó, quando desejamos fazer prevalecer nossas ideias e impor nossas verdades a outros. Somos obsessores quando criticamos, julgamos e condenamos o outro sem pleno conhecimento de causa. Olha só isso aí, gente. Ó. Isso aí a gente faz constantemente. O preconceito, né? A gente julga a pessoa, às vezes, pelo primeiro olhar, a pessoa, pelo impacto que você teve com a pessoa. Né? Depois você vai ver, nossa senhora, a pessoa era totalmente diferente daquilo que eu julguei. Aí, ó, a gente fazendo o julgamento dos outros, sem ter o conhecimento, né? E acontece muito isso. E justamente essa aula aqui a gente traz para quê? Para que vocês comecem a refletir, tá? Refletir aquilo que vocês estão pensando, como vocês estão agindo, como que vocês agem com as outras pessoas, como que vocês agem dentro da sociedade. Então, tudo isso é a reflexão para a gente ver como que a gente está agindo. E, novamente, eu volto a dizer, ó, olhe para dentro de você. Não olhe para o lado de fora. Quando você procurar as causas no lado externo, você está terceirizando. Tá? Porque as causas de tudo que você passa, de todas as coisas da sua vida, estão dentro de você. Não vá para o lado de fora, que daí você só vai terceirizar. E a gente tem muito a mania de fazer isso, né? De jogar para o externo que é aquilo que é da gente. E aí, obsessor e obsidiado, ó. O obsessor não é diferente de nenhum de nós, ainda prisioneiros, ó, de paixões milenares que repercutem e ecoam de séculos em séculos. Hermínio de Miranda. Isso aí, gente, ó, nas sessões mediúnicas, vêm os espíritos presos séculos e séculos atrás de vingança, atrás de procurando as pessoas, porque quer fazer acertos que de outras encarnações, de 3, 4 encarnações lá atrás, fica preso procurando as pessoas para se vingar. Tá? Na mediúnica a gente atende direto esse tipo de espírito, tá? Querendo vingança, e aí querem a vingança de qualquer forma.
E aí, o que a gente argumenta, né, com um espírito desse quando vem? Que o que ele fez lá atrás já passou. Olha a vida daqui para frente. O que está lá para trás não tem como você modificar mais. Modifique sua vida daqui para frente. Olhe o que você tem pela frente, as possibilidades que você tem na sua vida, né? E às vezes tem espíritos que aceitam essas ideias e realmente começa, eu não tinha pensado nisso, eu vou começar a pensar dessa forma, né? E aí fica preso. A gente teve, por exemplo, um espírito de um escravo. O espírito tinha 800 anos cristalizado na mesma ideia. Tá? 800 anos. Aí, para a gente tentar convencer ele de que ele não estava mais preso, que ele estava fora daquilo ali, é muito, muito difícil. Às vezes, precisa voltar umas 4, 5 vezes na reunião para aí começar a ter alguma percepçãozinha de que pode sair daquilo ali. Tá? E é um tipo de obsessão, né? Você fica preso numa ideia e não sai daquilo ali, fica naquela ideia. As imperfeições morais, olha só aqui, as imperfeições morais do obsidiado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Kardec dizendo. As imperfeições morais nossas que não nos libertam de uma obsessão. Por quê? Porque ainda temos muita coisa para aprender, muitas questões, muitas emoções, muitas coisas para trabalhar, né? E isso aí não deixa a gente sair, às vezes, de uma obsessão. Tá? E vocês vão ver que, às vezes, a pessoa chega aqui na quarta-feira, vai fazer uma desobsessão aqui, faz a desobsessão, mas sai no portão afora ali, deixa 10 aqui, né? Saiu do portão, tem 20 esperando ela ali. Por quê? Porque ela não modificou a vibração dela, então não adianta. Ela vai vir 200 vezes fazer desobsessão aqui e não vai adiantar nada. Por quê? Porque ela tem que mudar. A frequência vibracional dela tem que mudar. Só o obsessor só vai embora quando acontece isso. Você desliga dele. Com outros tipos de pensamento, com outras frequências, né? É a maneira de você desligar dele. A obsessão é um sistema energético que funciona pela presença do obsessor e do obsidiado. Não há um sem o outro. Tá? Então, não existe. Se não tivesse as pessoas em sofrimento, as pessoas com as suas questões, não existiria o obsessor, gente. Então, só existe o obsessor porque existe o obsidiado. Tá? O obsidiado, que com suas questões, suas frequências, vão atrair esses obsessores. E quem são esses obsessores? E aí, gente, quem são? Depois de tudo isso que eu falei, o que vocês acham? Todos nós somos obsessores? Eu posso Todos. ser obsessora de mim mesmo. Sim! Lá na frente a gente vai ver também. Autoobsessão. Então, essa auto-obsessão é meu espírito. A autoobsessão. É meu espírito. Você se questionando, Eu você mesmo. sofrendo as suas questões, não sabendo trabalhar essas questões. Olha o que Adenauer fala aí. Não existe maus espíritos, tá? Mas pessoas em desequilíbrio ou de personalidade difícil, pois não há uma categoria de espíritos nessa condição. Então, não há uma categoria de espíritos obsessores, não há. São pessoas que estão em desequilíbrio. Pessoas com alto grau de ignorância ainda, não conseguem agir de forma tranquila com as outras pessoas, né? Então, são pessoas que estão nessa condição.
Aquelas que agem em desacordo com as normas sociais e morais não fazem parte de uma categoria, como se pertencesse a uma raça diferente. Ó. Então, o obsessor não tem nada de diferente. É igualzinho a nós, tá? Com as mesmas questões, com as mesmas... trabalhando as mesmas emoções, com tudo, tá? Igualzinho a gente. São espíritos iguais a gente, com os mesmos problemas da gente, tá? O que ele faz? Ele simplesmente se conecta, por quê? Porque você permite, né? E aí a gente vai ver lá nos tipos de obsessão como que a gente permite esses espíritos e essas pessoas nos obsidiarem, né? Que a gente tem aqui encarnado, a gente tem uma série de pessoas, às vezes até marido, esposa que quer dominar o outro, né? Então a gente não está muito longe disso aí, não, tá? Tá tudo muito pertinho. Ó, são pessoas que naquele momento estão em atitude inadequada e muitas vezes com comportamentos radicais, ó. Embora algumas pessoas desencarnadas prejudiquem encarnados pela obsessão, eles também podem ter boas atitudes em outras situações de sua realidade. Isto é, não são permanentemente obsessores. Eles vão obsidiar, mas não quer dizer que ele vai ficar a vida toda obsidiando o outro. No momento que o outro disser, ó, peraí, basta e não quero mais, o que acontece? Ele para, começa a refletir. O espírito obsessor, quando ele vem aqui na quarta-feira aí para fazer desobsessão, o que os esclarecedores fazem? Conduzem ele para que ele comece a refletir sobre a vida dele. O que ele pode fazer para melhorar. Tá? E aí eu pergunto para vocês, é a mesma coisa com a gente, né? A gente às vezes está num sofrimento total. Pare e pense, gente. Pare e pense, comece a analisar o que você tem que fazer para mudar. Mude essa chave. É isso que tem que fazer. É fácil mudar? Não, é muito difícil. Muitas vezes é muito difícil a gente mudar. Porque a gente acha sempre que a gente tem a razão de tudo, né? E às vezes a gente quer impor as nossas ideias para os outros, quer impor os nossos pensamentos, as nossas questões para as outras pessoas, né? Boa noite. Boa noite. Na obsessão, desencarnado para encarnado, Sim. O desencarnado precisa ter alguma relação com Não. o espírito ou é somente a baixa vibracional? Faixa vibracional. Lá na frente a gente vai ver também que essa atração acontece, por exemplo, você vai para um barzinho, tá? No barzinho lá você está bebendo todas, está bebendo, chega um espírito que está naquela mesma vibração sua, encosta em você simplesmente para tomar umazinha com você. Tem afinidade de sintonia. Não, e aí acaba gostando. Diz, pô, como é que é a Amanda? Amanda é? A Amanda é muito legal, gostei muito dela, vou ficar do lado dela. E aí, fica ali. No início, ele nem quer te prejudicar, não está nem pensando em prejudicar, não, só pensa, pô, ela estava ali, eu vou pegar um embalo ali para me satisfazer, porque eu preciso da bebida, ele precisa da bebida, né? Daí a energia da bebida, na realidade. E aí ele gostou da Amanda, foi ficando lá, foi ficando, e de repente você toma uma cerveja, daí uma não basta, tem que ser 2, 3, e aí 4, 5, e aí vai indo alcoolismo. E de repente, vamos dizer que seja essa bebida tenha sido ocasional, e Sim. ele percebe que de Isso. mim não vai ter mais nada, aí ele sai. Exatamente, aí vai dizer, pô, não, Amanda, pô, aproveitei ali, mas eu vejo que não rola nada lá, vou embora. Perfeito, obrigada. Tá. Aqui, ó, é Adenauer no livro dele, ó, de Psicologia e Mediunidade. Esse livro é fantástico, muito bom esse livro, tá? Então, quem são os obsessores? Novamente aí a gente batendo, né? Gente como a gente, que sofre, que pensa...
que sofre, que precisa compreensão e paciência, ó. Igualzinho a nós, tá? Então, as pessoas são pessoas que estão com um grau de... Poxa, agora me fugiu. Eles estão com um grau de ignorância tão grande que ainda precisam que a gente auxilie eles. Ah, então, muitas vezes, o obsessor, dependendo de como você encara isso, como você conversa com ele, ele aceita e vai embora. Entendeu? Mas a gente vai ver que a maioria das vezes o que acontece, ele vem por quê? Porque a gente está para baixo. Toda vez que a gente fica muito para baixo e por um período de tempo grande, eles vêm. E vêm mesmo. Tá? E aí se aproveita. Frequências vibracionais baixas, ele vem e cola com você. Oi. Oi. Mediunidade todos nós temos. Sim. Mas existe na tal da mediunidade mais pessoas que têm uma disposição maior a ser médium, a sentir mais Está cortando, tá? Espera aí, tem que trocar. A pessoa que tem mais mediunidade, eu sei que todos são, mas que tem mais sensibilidade, predisposição à mediunidade, sente mais a obsessão. Como, aí outra pergunta também, como as pessoas que não têm tanta disposição para a mediunidade, os obsessores conseguem interferir? Ó, quem tem a mediunidade ostensiva... De certa forma, é uma comunicação, né? Entre Sim, e espíritos. É. Ó, quem tem a mediunidade mais ostensiva, já não vai acontecer tanto isso. Por quê? Porque ela já tem experiência com a mediunidade. E se você já sabe lidar com a mediunidade, aí você já sabe, né? Pô, isso aí é influência, eu estou sofrendo influência de um espírito que não quer meu bem. Então, você já sabe. E as pessoas que não têm conhecimento da mediunidade, aí não tem jeito. Aí eles vêm e realmente eles obsediam a gente vai ver lá na frente que tem 3 tipos, né? Às vezes a obsessão é tão forte que eles tomam conta da pessoa. Tá? Então, a mediunidade, não se preocupe, não. Pode desenvolver sua mediunidade, pode ficar tranquilo. É curiosidade mesmo, Sim, porque a obsessão é uma comunicação entre os espíritos. É uma comunicação, o espírito vem te... Aí, se, no caso, a pessoa que tem pouca mediunidade, vamos dizer assim, né? Na escala pouca, ele consegue, da mesma forma, fazer a interferência? Sim, ele vai fazer... Agora, essa interferência independe da mediunidade também. Mesmo a pessoa tendo a mediunidade mais aflorada, ele também pode interferir, tá? Pode interferir. Porque isso vai depender da pessoa, de cada um, tá? Então, da sua vibração vai depender. Então, pode ser que, às vezes, um médium... Pô, quantas vezes eu já fui atendido, a gente é sempre atendido aqui na desobsessão. Por quê? Porque a gente sofre influências também. Não é que a gente é médium, que a gente trabalha com mediúnica, que a gente não sofre. A gente sofre muita influência mesmo. Tem vezes que... Depende da aula. Essa aula mesmo de obsessão, eles já começam a te perturbar uns 3, 4 dias antes. Tá? E aí você fica zoadinho. Tem vezes que fica zoado. Teve aulas de obsessão aqui que já faltou luz, aí veio a luz, faltou de novo, e os slides deram problema. Então, é uma... Eles vêm perturbar a gente, tá? Perturbam mesmo. Professor, seria só para você Diga, ter uma informação. Você considera obsessão quando já tem uma influência prolongada, né? Isso, sempre essa influência rápida, assim... Não, isso aí é influência. Perfeito. Essa é a influência, tá? A obsessão tem que ser contínua e persistente, tá? E o objetivo sempre do espírito, quando é o obsessor, ele quer fazer o mal.
Tá? Ele vem para fazer um mal mesmo. Então, nesse caso, uma mera influência em função Não. de uma nutrição de algum fluido, seja ele de natureza assim, de álcool ou de sexo, Não. ou de natureza habitual, aí não seria uma obsessão por essa característica. Não seria, não. É o que eu falei ali para a Amanda ali, ó. Ele chegou, vamos dizer, se aproximou dela para tomar só aquela ali, né? Mas aí gostou da Amanda e ficou. E aí vai se tornando habitual aquilo ali, aí toma uma, toma duas, toma três, toma quatro, toma cinco, e aí vai indo, né? Outra pergunta, obsessões complexas, a gente vê nessa aula aqui ou é em outro ciclo? Não, aqui é bem básico, tá? As mais complexas depois vai ver mais na frente, tá? Aqui a gente é bem básico mesmo. Porque se a gente começar a entrar muito nisso aí tem... É pesado às vezes, né? Tem pessoas que... Oi, boa noite. Boa noite. Eu acho que é um assunto um pouquinho também mais para frente, mas uma dúvida... o obsessor que já veio de encarnações passadas. Isso, pode ser. Como ele vai fazer essa ligação, se eu não tiver a mesma frequência? Ele consegue fazer essa ligação mesmo não estando com a mesma frequência que a dele? Não. O que acontece? Por exemplo, obsessores que querem vingança, eles vão te procurar, tá? Às vezes procura, fica anos e anos procurando, de repente se acha. Tá? Nas mediúnicas aqui mesmo a gente atende. De repente ele ficou procurando não sei quantos anos. Ah, te encontrei. Daí vem para cima de você, né? Mesmo não tendo... Mesmo você não tendo mesmo não estando na mesma frequência, não. Aí é os vingadores. A gente vai ver lá, tem os tipos de obsessores, os vingadores. A gente vai ver mais na frente. Aí tem uma série de obsessores lá. Obrigada. Oi. Oi. Boa noite. Boa noite. Um pouco sobre o que a colega falou aqui agora. Uma das coisas que eu acho muito importante nessa casa é a ligação com a psicologia. Sim. A busca do autoconhecimento. Então, a dúvida dela com relação a não ter... eu não sei, né, qual é a conexão que eu tenho para o obsessor vir. Aí eu trago muito essa coisa assim, da gente buscar o autoconhecimento. Sim. Porque essas portas que são os nossos complexos abrem muito isso, Abre, né? sim. A gente vai ver na frente lá os complexos. Então, é basicamente isso. Então, sim. não é que não tenha, né, o controle, mas tem essa porta que pode sim, ser abrida. os complexos abrem. Por né? isso a importância da gente buscar autoconhecimento, Sim. da gente estudar, da gente se conhecer, de fazer terapia, que isso promove aqueles lugares que a gente desconhece Sim, nessa com encarnação, certeza. né? Na frente aqui a gente vai ver as portas para a entrada dos obsessores. São seres humanos reais com traços de personalidade variado que são mais do que perseguidores implacáveis, obstinados em fazer o mal às pessoas. Ó. Então, tem obsessor que eles ficam procurando você, procuram até achar. E, às vezes, você está atendendo, por exemplo, você é o esclarecedor, e ele vem falar com você, que você fez isso, fez aquilo em outra encarnação para ele. Vem acertar as contas com você, o esclarecedor. Oi. Eu queria te perguntar se também acontece assim, só em dois ou um, né, que ficou com ele mesmo, ou pode ser também alguns que estejam obsediando, né? Aquela pessoa, aquela família, estou dando um exemplo. Pode ser mais de um, pode ser, às vezes, um grupo de obsessores. Tá? Normalmente, quando é uma família, eles vêm para obsediar toda a família. Tá? Roberto, Oi. uns 30 e poucos anos atrás, quando eu Sim. me separei, eu tive uma depressão profunda, né? Sim. E entre outras tantas que eu já tinha tido na adolescência e tal. E aí eu estava fazendo um trabalho com Leda Jesuíno, que era Leda Jesuíno, uma espírita estudiosa e tal. E aí eu fui num evento com ela. E só sei que eu estava de um lado, ainda depressiva, e vi alguém gritando, achei, vou matar. Comigo, né? Sim. Ela do outro lado cai. Aí eu falei assim, fiquei toda assustada. Ela disse, aí ela falou assim, isso não pode acontecer.
que você estava... Isso. Então, ela estava comigo. Uhum. E quem disse que tinha achado estava do outro lado. Sim, sim. Aí ela falou para quem estava junto dela, não sei, ou para ela, não sei, que isso não podia acontecer ali, não era o momento ali. Entendi. O que é que isso quer? Agora você falando, me lembrei dessa ocorrência. Eu estava em tratamento. Que às vezes não é o momento. Por exemplo, o médium ele tem condições de cortar isso às vezes, né? Então ele vai dizer para o espírito, ó, não é a hora aqui. Então vamos, eu vou te atender. Quantas vezes já de noite, por exemplo, vem o espírito de noite lá quer ficar conversando comigo lá. E aí fica me perturbando. Aí o que eu falo para ele, ó, não é o momento agora. Eu vou te encaminhar lá para o Harmonia, você vai para lá. Na terça-feira eu estou lá. Na terça não, na quinta-feira eu estou lá, que eu trabalho na quinta, né? Quinta-feira eu estou lá, ele atendo, não tem problema nenhum. E ele vem, quinta-feira vem, eu atendo ele vai embora. Às vezes eles querem conversar com a gente. Ó, os tipos de obsessores, ó. É muito interessante isso aqui, viu? Ó, o caseiro, ó. Aquele obsessor caseiro que a gente tem dentro da nossa casa. Apego a um certo lugar e escolhe continuar vagando por lá. São aquelas pessoas que desencarnaram e estão apegados ainda à casa, à residência. E aí não conseguem se desvencilhar disso e aí ficam na casa, dentro da casa. E aí ficam vivendo em torno e aí obsidiando as pessoas. Tá? Isso aí acontece muito, tá? Muito, muito mesmo. Principalmente a parte de... quando é financeira, né? Que o desencarna, o pai desencarna e deixa toda a herança para os filhos. E aí a gente atende aqui direto, né? Aí ele vem cobrando por que os filhos estão gastando o dinheiro dele. O dinheiro que eu levei toda a minha vida para juntar, eles estão gastando tudo. Em 2, 3 meses gastaram todo o meu dinheiro. E aí você tem que explicar para ele que primeiro não pode dizer que ele morreu, que às vezes ele não sabe que morreu, né? Aí tem que levar com cuidado isso. Daí você vai induzindo ele, dizendo que ele não precisa mais de dinheiro, aonde ele está vivendo agora não tem mais dinheiro, perceba que não tem mais, e aí você vai induzindo ele a ver o que ele está vivendo agora, que ele já está desencarnado, né? E não é fácil não, viu? Não é. Isso aí é comum. Quase toda reunião mediúnica vem esse tipo de atendimento. Perguntar uma coisa. Esse caseiro, pode acontecer de ser uma obsessão de gestos, de posturas, que fica muito igual a quem morreu há pouco tempo? Ou só é mesmo com atitude? Eu não sei te dizer, não saberia te dizer, não, viu? Porque de você notar que fica parecendo a pessoa. Parecendo a pessoa, né? Pode ser. Pode ser, com os gestos, com a maneira de agir, de sentar, de falar também, né? Porque às vezes pode ser que ele já está tão ali no lugar, tanto tempo ali no lugar, que já tá tomando conta da outra pessoa. Pode ser, sim. Porque eu vi que ali necessariamente ele não vai fazer mal, né? Não. No início, nunca ele quer fazer mal, tá? Mas com o tempo, depois, vai fazer mal. Porque você imagine, uma pessoa está toda hora te buzinando no seu ouvido, falando no seu ouvido. Aí, no início até que vai, aí depois cada vez vai ficando pior isso. Até que ele queira te dominar totalmente. Sim, você vai perder. Lá na frente vai ver que perde a personalidade. Tá? Ó, é solitário, continua perdido e por isso continua morando no mesmo local. Ó. Ele não sabe, ele não conseguiu entender que ele já desencarnou, então ele não sabe onde é que ele está vivendo, como que ele está vivendo, o que ele está vivendo, e aí fica ali, fica perdido. Muitos espíritos que a gente atende também, perdidos, não sabem onde é que estão, reclamando que ninguém ouve ele, que ninguém quer falar com ele.
Tá? E está perdido totalmente. Raramente tenta fazer o mal às pessoas, mas muitas vezes tem a intenção de expulsá-las, pois acha que é o único com direito de morar naquele local. Então, aí começa, às vezes, até... antigamente, eles usavam como é que é a assombração, né? Assombrar as pessoas, né? Para ficar morando ali naquele lugar. Aqui, ó, por atração, ó. Aqui, ó, tá vendo que Amanda, né? Tá vendo aqui, ó, a bebida, ó, por atração. Atraído por afinidade quando encontra alguém com o mesmo perfil psicológico, com afinidade ou com afinidades as mesmas energias negativas, como raiva, ó, raiva, mau humor, agressividade, vícios, tá? Vícios, ciúmes, inveja, depressão, ódio e ganância. Ó. Tudo isso aí, gente, tudo isso aqui que está falando aqui, ó, são frequências vibracionais muito baixas, muito baixas, muito baixas. Então a pessoa que vibra nessa frequência vibracional aí vai conectar com pessoas na mesma frequência dela. E aí esses espíritos se aproveitam dessas situações. Não é mal intencionado, apenas deseja se alimentar dessas energias que, ao seu ver, são prazerosas, ó. Principalmente o dos vícios, né? E aí começa assim, mas acaba terminando. Eu tive um caso de um amigo meu que morreu de tanta bebida. Morreu. O cara inteligentíssimo, o cara, pô. Muitas vezes ele acaba protegendo sua vítima, pois é sua fonte de prazeres, ó. Então, vocês nunca ouviram falar o bêbado? Por que o bêbado às vezes bebe e não é atropelado, não acontece nada com ele? Ele dirige, vai para tudo que é lugar e não acontece nada. Por quê? Porque tem os espíritos, mas não morre. Os espíritos protetores dele protegem ele. Santo Onofre, né, que diz que é o espírito dos bebum, né? E aí protegem justamente para quê? Porque para continuar fazendo, para que ele continue alimentando ele, né? Boa noite. Diga, Marcos. Boa noite. Seguindo esse conceito que você está pontuando da proteção. Sim. E pegando como exemplo esse próprio amigo que você citou. Isso. Até onde há essa proteção? Porque no momento ele foi e acabou morrendo, né? Cirrose, que seja. Cirrose, ele morreu de cirrose hepática. Tive um parente que aconteceu a mesma coisa. Então a minha pergunta é essa, né? Até onde ele... Ele vai até o limite que... Então para ele não importa não ele importa. perder aquela... Não. Ele vai indo, porque ele vai se alimentando. Vai chegar uma hora que não vai ter mais. Ou pela ação dele mesmo, né? Dizer, não, peraí, a partir de hoje não bebo mais. Ou por morte. É o que aconteceu com esse amigo meu, cirrose hepática, com 56 anos de idade. O cara é engenheiro, inteligentíssimo. Mas não tem jeito, né? Daí ali foi obsessão, não tinha jeito. Não tinha. Quando eu chegava na casa dele, eu via que eles estavam em volta dele, ficavam em volta dele o dia todo. Bebia de 10 da manhã a umas 2, 3 da madrugada. Todo dia. Todo dia, o dia todo. E aí? Ó, por amor, ó. Esse aqui também acontece muito, ó. Escolhe permanecer 24 horas por dia ao lado de quem ama desesperadamente, né? Normalmente é um recém-desencarnado, ex-marido, ex-amante ou um familiar muito próximo. Tá? Então, isso aí existe muito também, muito. E aí, às vezes, o próprio encarnado não deixa o desencarnado seguir o caminho dele. Tá? Fica muito pegado ainda com isso. Não tem a mínima intenção de fazer mal à pessoa, mas suas potentes energias negativas acabam fazendo mal a quem amam. Ó. Então não tem jeito. Fica e acaba fazendo mal. Aquilo que, às vezes não quer fazer um mal.
Às vezes até vem para ajudar, mas ele se torna uma coisa tão constante, tão enérgica, que acaba prejudicando. Porque a gente tem que entender o seguinte, ó, que a vida é uma continuidade, tá? A vida é uma continuidade. Desencarnou, segue a vida que segue, gente. Vida que segue. Porque o que acontece? Quando que você vai encontrar essa pessoa novamente? Não sei. Às vezes não demora muito tempo para você reencontrar essa pessoa novamente. E aí, deixa ele seguir a vida dele e você segue a sua vida. Oi, não sei diga. se tem pertinência com a aula de hoje, mas eu não tive coragem de falar na aula anterior. Ela é minha irmã por parte de pai. Sim. Nosso pai morreu quando ela estava na barriga da mãe dela. E na aula anterior, no finalzinho, terça-feira passada, Sim. eu senti um cheiro tão gostoso e forte, e cravo com canela. Aí eu cheirava, olhava para ele. Eu estava sentindo. Repara. Aí quando terminou, eu falei assim, estava a nossa irmã no meio, eu falei assim, você sentiu o cheiro forte, gostoso de cravo com canela? Ela, menina, eu senti. Ela aqui no meio não sentiu. Normal. E por que isso? É o quê? Tem possibilidade de ser o nosso pai que estava presente aqui ou não? Pode ser. Ele gostava de cravo e canela? Então você não sabe, né? Está associando, mas pode ser que não. Não quer dizer que seja. Mas pode ser. Só nós duas. Eu não perguntei aqui porque não tinha intimidade, entendeu? Aí eu vou procurar jogar Não, mas isso é normal, a gente sentir cheiros, tá? Quando a mediunidade está aflorando, é normal a gente sentir cheiros. Sensações também, a gente sente sensações. Vocês viram lá na aula, né? Uma série de sensações. Quando a mediunidade está aflorando, você vai sentir uma série de sensações. Mas aí com certeza, alguém que veio, talvez... Não sei se... Por que você acha que foi seu pai? Você estava pensando nele? Eu associei, porque quando você pediu para mentalizar, eu mentalizei ele. Foi na hora foi no encerramento. Tá, aí sim. Eu mentalizei, eu pensei nele. Aí foi ele, com certeza foi ele. Né? Aí eu sim. achei que pudesse ser. Foi ele, com certeza foi. Porque foi lá na condução que eu fiz, na mentalização, justamente para você mentalizar a pessoa que você quisesse e trouxesse ela para perto de você. Então, com certeza foi. Eu achei que tinha sido durante a aula. Ó, o escravo aqui, ó. Traumatizado e confuso com a sua morte, continua a vagar como se fosse um zumbi. Tá? Isso aí também, a gente atende muito espíritos nessa situação aí. Tá? Ele desencarnou e fica vagando por aí. Tá? Andarilho, teve... No semestre passado, eu atendi umas 3 vezes andarilho. O espírito vinha e não sabia o que estava fazendo. Daí, sim, mas e aí ele ficava andando por tudo que é lugar. E não conseguia se identificar com nada, com lugar nenhum. Tá? Existem pessoas encarnadas que sabem como aprisionar e fazer espíritos seus escravos. E, por medo de sofrerem, obedecem às ordens dos seus chefes encarnados. Ó. Então, aí, o que acontece? Muitas pessoas são presas psicologicamente, né, através de pressões. Esses espíritos fazem isso e prendem as pessoas. Tá? E aí ameaçam. A mesma coisa aqui. Aqui não tem pessoas que ameaçam as outras. Assédio com tudo. Assédio moral com tudo. Não tem um padrão de comportamento, pois seguem as ordens de quem o comanda. É difícil esse tipo de espírito se libertar por si próprio. Ó. Não consegue libertar, precisa de outra pessoa para ajudar essa libertação. Né? E aí, a maneira que a gente faz é justamente nas reuniões de desobsessão. A gente ajuda esses espíritos
fazendo com que ele comece a refletir e pensar, né? Pensa lá, ó, que a vida é uma continuidade. Não é isso que você está pensando. Pense mais para frente, né? E aí, muitas vezes a gente consegue, que o espírito dê pelo menos dá aquele reflexo nele e ele consegue perceber, né? Mas não quer dizer que ele vai se libertar, tá? Que normalmente isso aí demora muito tempo para se libertar, não é de uma hora para outra, não, tá? Oi. Disso aqui, tráfico de drogas. O tráfico de drogas não pega as pessoas e não fica. Pode ser encarnado e pode ser desencarnado também. Sim, a gente vai ver na frente. Também tem isso aí. O encarnado prende de tal forma o desencarnado aqui, às vezes com pressões, principalmente no caso de marido e mulher, né? Ainda fica pensando muito, né? E esse espírito que desencarnou, por exemplo, teve uma conhecida da gente que o marido dela tinha 8 anos que estava desencarnado, tá? E ela agia como se o marido estivesse do lado dela, tá? Então, aonde ela ia, conforme ela falava, dava a impressão que ele estava do lado dela. E fazia 8 anos que ele estava desencarnado. Então ele ficava preso, está preso, ele fica prendendo, e não deixa que o espírito vai. Tá? E aí, como que você prende? Justamente psicologicamente, né? Você vai entrando em contato com ele, vai conversando com ele e não deixa ele sair. E tem casos que o espírito vem e fala, olha, não é eu que estou obsidiando ela que está me obsidiando. Não me deixa eu partir. Já tem não sei quantos anos que eu estou aqui tentando me livrar dela e não consigo. O dele também. Não consigo. E aí tem que trabalhar isso na pessoa encarnada, né? Aí, maneira de trabalhar isso, ó, desobsessão, psicólogo, tá? Psicoterapia, tem uma série de maneiras de trabalhar isso. O autônomo, ó, esse aí é muito apegado aos prazeres materiais. Quando encarnado, continua vivendo no mundo físico, mesmo depois de sua morte. Ó. Cheio de prazeres materiais, tá? Depois da morte, ainda continuam presos à matéria, tá? Espíritos, aquele que eu falei, né? O pai vem cobrar a herança, porque ainda está preso ao dinheiro que ele deixou aqui. Tá? Muito preso à matéria ainda. Vive em bordéis, ó, bares, pontos de uso de drogas, ou qualquer outro local no qual conseguem se alimentar dessas energias, os espíritos. Ó. Vivem só se alimentando dessas energias. Energia da bebida, do vício, o vício de drogas, o vício de sexo, vício de jogo, uma série de vícios. Tá? Fazem favores para as pessoas encarnadas em troca dessas energias. Aí esses favores, não tem aquele negócio, fez o trabalho, em troca, o espírito fazendo permuta para fazer um mal para o outro. Desde que você forneça aquilo que ele quer, a energia que ele quer. Tá? Não tem a intenção de praticar o mal, porém, por se tornarem escravos de seus desejos, fazem qualquer coisa para conseguirem a satisfação. Então, fazem qualquer coisa, qualquer tipo de coisa de mal que eles puderem fazer, eles topam fazer. Por quê? Porque eles precisam se satisfazer. Então, eles têm certeza que fazendo isso, fazendo essas barganhas, eles conseguem essa energia. Né? Porque, na realidade, quando a gente fala de droga, de bebida, não é que o espírito vai beber ali, é a energia da droga, a energia da bebida. Tá? O enviado, ó, acredita
fielmente que tem a missão de combater o bem, e todos os encarnados que praticarem atitudes positivas. Ó. Aqueles espíritos que só pensam no mal, os terroristas mesmo. Que tem espírito que vem nas reuniões mediúnicas, aí a gente atende e o cara quer matar todo mundo que vem pela frente. Né? E aí como é que você age, né? Aí tem duas maneiras. O médium que está dando a comunicação, ele tem que controlar isso, e o esclarecedor também. Tá? Os dois conseguem controlar. São espertos, ó, sutis, inteligentes, e em alguns casos são até refinados espiritualmente. Ó. Tem espíritos que você atende eles, os caras são super, hiper inteligentes, inteligentíssimos. Os caras têm uma inteligência assim e são muito sutis. São aquelas pessoas que te envolvem com o papo, né? Não tem aqui, a gente não tem as pessoas que envolvem, às vezes envolvem a gente na conversa, né? E também é a mesma coisa, tá? Eles vêm com um papo assim que você acha que o cara quer. Esse, com certeza, é um espírito mais elevado, né? Quando você vai ver, é um espírito maldoso, né? Ó, seus objetivos são destruir os frutos do bem e assim implantar os seus conceitos deturpados e negativos. Atuam nas fraquezas individuais, estimulando intriga, fofoca, ciúmes e brigas. Tá? Então, eles vêm e começam a fazer todos esses tipos de influências aí. Aí as pessoas, os casais brigando, as famílias brigando, o irmão brigando com o irmão, brigando com o pai, com mãe. Então, tudo isso tem tudo isso aí é influência. Tá? Ó, os tipos de obsessores agora. O vingador ainda, ó. É um caso mais raro de obsessão, porém é um dos piores, pois os motivos desse obsessor estão firmemente enraizados no passado. Aquilo que eu tinha falado antes. Ó. Ele vem atrás de você para se vingar. Porque na outra encarnação, há 2, 3 encarnações lá atrás, você me matou. Agora eu preciso matar você também. E ele vem e ele procura e ele acha, né? E aí você tem que trabalhar isso aí, né? Normalmente, nas reuniões mediúnicas, se trabalha bem esse tipo de obsessão aí, tá? Tem essas dolorosas lembranças como se tivessem acabado de acontecer. Ó. Então, a lembrança dele é como se tivesse acontecido há pouco tempo atrás, né? E aí fica me perturbando. Se lembra perfeitamente de tudo que sofreu nas mãos do seu obsidiado. Ó. Então, ele lembra tudo que, no caso, se você for obsidiado, o que você fez lá em outra encarnação, que você matou ele, que fez um monte de barbaridade com ele lá, né? E aí, a gente vai ver aqui na frente, né? Que todo mundo tem o bem e o mal dentro da gente, viu? Todo mundo tem o bem e o mal. E a gente já fez coisas muito bárbaras lá atrás, mas muito mesmo. Eu já fiz uma série de regressões, porque eu tinha uns problemas de ansiedade e eu tive que fazer, né? Acompanhado com um psicólogo. Né? Só que o que você vê, o que você já fez, você precisa estar muito, 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 muito preparado. Né? Você já fez cada barbaridade que você nem imagina. Se lembra perfeitamente de tudo que sofreu. Ó, tá? É movido por muito ódio e está disposto a seguir seu obsidiado do berço ao túmulo para conseguir se vingar. Aquilo que eu falei. Ó. Ficar anos e anos e anos atrás do seu obsidiado, né? Para querer se vingar. E a vingança, ele não sabe que ele nunca vai conseguir essa vingança, né? Ele acha que essa vingança é através de fazendo a pessoa sofrer, né? A maneira que ele tem é de fazer a pessoa sofrer, só isso.
Porque ele não pode fazer nada, ele não vai lhe matar, não vai conseguir matar, não vai conseguir fazer nada. Então é lei do engano dele de pensar que vai fazer alguma coisa com você, né? Mas no caso que pode acontecer de ser a pessoa com a pessoa mesmo. Então, sim. Né? A gente vai falar aqui na frente. Então, Tá? ele pode até fazer algo ruim com ele mesmo. Pode, mas aí no caso a gente está falando de encarnado para encarnado mesmo. Tá? Mas se ele for aquele... Aqui a gente está falando de um desencarnado que está vindo obsidiar o outro. Tá? Querendo vingança. Então ele vai ir atrás de você até ele achar. E muitas vezes, o que acontece? Ele procura e não consegue achar numa encarnação. Daí vem na outra encarnação atrás de você novamente. Procura. Vê 2, 3, 4, 5, 6, 10 encarnações atrás, só para vingança. E aí o que acontece? Ele perde a oportunidade dele se desamarrar de tudo isso e continuar a encarnação dele, continuar a evolução dele, né? Então ele fica cristalizado naquilo ali e fica daquele parado ali. E aqui, ó, tudo isso aí, ó, que a gente viu aí, ó, por causa da nossa sintonia mental, tá? Então a gente vai ver agora aqui. Aquilo que eu falei, ó. Dentro da gente existe, ó, o anjinho, mas também existe o diabinho, né? Então, a gente é capaz de fazer as coisas boas, mas também é capaz de fazer as coisas ruins. Aí eu pergunto para vocês, vocês seriam capazes de matar? Todo mundo, né? Um filho seu sendo um bandido coagindo um filho seu, você não vai matar ele? Vai. Mata tranquilamente. Então, todo mundo tem o bem e o mal dentro da gente. Todo mundo. Em outras encarnações, a gente já fez muito mal. Tá? E a gente sabe que a atual encarnação é a melhor encarnação da gente. É a melhor maneira que a gente já teve em diversas encarnações. Vocês imaginem o que a gente já fez, né? Se aqui, às vezes, quando a gente quer pegar um pelo pescoço e degolar, dar uma matadinha só, né? Imagina o que a gente já fez. Então, é super difícil. Então, olha aqui no livro dos Espíritos, lá, ó. Haverá no homem coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goza ele absoluta liberdade? O que vocês acham que é? No pensamento, goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe entraves. Então, o nosso pensamento, gente, a gente tem liberdade de pensar aquilo que a gente quiser. Eu posso estar olhando para Denise aqui e querendo te matar, só que eu não estou demonstrando. Então, através do pensamento, eu consigo imaginar aquilo que eu quiser. Tá? Através do pensamento. Agora, aqui é assim, mas lá não é assim, não. Lá, um consegue ver o pensamento do outro lado. Sim. E aí, ó, qual o padrão dos seus pensamentos? O que vocês estão pensando? Qual é o padrão que a gente pensa? O que a gente pensa? O que normalmente a gente está pensando? O que a gente está vibrando? A gente sabe que os pensamentos têm uma frequência vibracional, e aí aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente deseja, tem vibração, gente. Então não fique querendo matar, torcer o pescocinho da pessoa que está do seu lado, que não tem jeito, não, viu? Você vai emitir essa frequência vibracional e às vezes conecta com o espírito que está na mesma frequência, tá?
Oi, diga. Sobre a questão do pensamento. Para os desencarnados, o pensamento do encarnado, muitas vezes, ele é bem transparente, né? Porque muda toda a sintonia do entorno, e é isso que evidencia e aproxima as pessoas nesse mundo assim paralelo que a gente vive no astral. Com certeza, é pensamento. Tudo é pensamento. Porque lá, através a materialização das coisas no astral é através do pensamento, né? Então, quando a gente pensa, o que acontece? A gente emite uma vibração. Essa vibração vai emitir ondas eletromagnéticas. Essas ondas vão estar numa frequência, e aí você vai fazer o quê? Vai sintonizar com quem estiver na mesma frequência sua. Aí a gente sempre dá o exemplo. Quando você está escutando música clássica, você quer mudar para uma música popular, o que você vai fazer? Você vai mudar a sintonia do seu rádio para quê? Para que ele pegue a música popular. É a mesma coisa nós aqui. Tá? Então, se a gente está vibrando no mal, a gente quer mudar essa vibração, o que a gente faz? Vamos mudar isso aí. Vamos pensar no bem, vamos pensar em fazer o bem. Aí a gente muda essa frequência. Tá? E aqui, para vocês verem aqui o que acontece aqui, a gente tem um médium que está na mesma frequência de um espírito maldoso. O que ele vai fazer? Vai se conectar com esse espírito aqui. E o que acontece com o espírito elevado? Como ele não está na mesma frequência, ele não consegue se conectar. Está vendo aqui? Não é a mesma frequência, não vai se conectar. Aqui embaixo a gente já tem um outro médium que está na mesma frequência, na mesma sintonia do espírito elevado. O que ele vai fazer? Vai se sintonizar com o espírito elevado. E bloqueia o espírito maldoso. Tá? Então, a mesma frequência, você estando na mesma, você tem que mudar sempre sua frequência vibracional. Tá? Então, aí só para ilustrar, né, você tem a onda longa, a onda média e a onda curta. Observação, quanto mais frequente ou curta a onda, mais elevado é o espírito. Tá? Então, essa sintonia mental, em que sintonia você está vibrando? Então, que sintonia a gente vibra? É normal a gente vibrar sempre na mesma sintonia? Não. A gente tem altos e baixos. Mas agora, durante um dia, qual é a frequência que você está vibrando mais? Aí você acorda aquele dia, está super alegre, tranquilo. Aí chega ali na paralela, o cara ele dá uma fechada, aí você já xinga a mãe dele e toda a geração dele, né? E aí, você já vai para o trabalho com aquela energia, chega no trabalho, já discute com os colegas de trabalho, e aí acaba o dia seu acaba. Apesar de você ter acordado com uma frequência super para cima, o que aconteceu? Baixou sua frequência. Então, é isso que a gente precisa cuidar daquilo que a gente vibra. Tá? Então, quando um cara ali fechar na paralela, vá com Deus, siga seu caminho, deve estar com pressa, né? Então vá em frente e deixa para lá. Tá? Então, não entrar nas provocações. Tá? É isso que a gente tem que fazer, não entrar nas provocações. E às vezes a gente entra nessas provocações por besteira mesmo. Às vezes a gente não tem nada a ver com o negócio e às vezes se mete até numa conversa e entra nas provocações, né? Baixando a energia, e é super fácil, né? Se a pessoa vem e você baixou a energia, já conectou, aí já foi. Então, é aquilo que a gente fala, a gente sempre tem que olhar para dentro da gente, tá? Sempre para dentro da gente. E aí, você está vibrando no amor, na alegria e na paz?
ou está vibrando na culpa, na raiva e no medo? O que normalmente vocês vibram? Isso aí é para a gente refletir, tá? É a reflexão, aquilo que a gente está falando aqui. A gente está começando no básico, estamos começando a aprender as coisas, já vamos começando a refletir, já vamos vendo a maneira que a gente se comporta, como que a gente pode mudar nossas frequências vibracionais, como que a gente pode mudar com as outras pessoas, o ser na sociedade, como que você pode ajudar a sociedade, como que você se comporta dentro da sociedade, como que você comporta na sua família, que a família é a primeira coisa que normalmente acontece as coisas na família. Então, como que você age com sua mãe, com seu pai, com seus irmãos? Então, tudo isso é para a gente refletir. Oi. Na verdade, é uma dúvida. Diga. Eu acho que Lara. Professor. Lara. Lara. Espíritos, principalmente não, né? Que eu vejo muito sobre os espíritos ruins. Podem ficar presos a coisas, tipo a boneca Annabelle, certo? Sim. Dizem que o espírito é preso a essa boneca, e essa boneca é presa lá no museu, né? Tem muita. Isso existe? Isso é válido? Olha, eu acho que pode existir, tá? Mas não sei. Os espíritos... Tenho muita dúvida em relação... Às vezes eu tenho muita dúvida em relação... Existe uma cultura africana que prende pessoas em máscaras. Mas é um pouco diferente disso aí, porque é um processo mais... Mas prender em objetos é a mesma realidade. Uma boneca, uma árvore, em máscaras. Eu já comprei. Eu trabalhei no centro histórico um tempo. Eu comprei de um africano. Ele veio clandestinamente no navio. Sim. Aí descobriram ele teve que saltar aqui no porto de Salvador. E aí o que ele tinha na cabeça dele, ele ia para o Rio, mas aí teve que parar aqui, e aí ele tinha um conjunto de máscaras e esculturas para vender. Sim. Aí eu comprei diversas máscaras de vários lugares diferentes, e ele foi me explicando as etnias, e aí essas máscaras começaram a perturbar meu juízo. Foi literalmente um inferno, assim, obsessão, um mal-estar, dor de cabeça, um negócio assim. E aí eu tive que buscar ajuda. E aí, rapaz, fui em um lugar, fui em outro, até que... Conseguiu desfazer. Através de trabalhos, foi desfazer. Porque essas máscaras provavelmente deviam estar impregnadas de muita energia do que eles faziam. Então, essas energias impregnadas nessas máscaras aí... Mas não era só... Não, mas vinha, sim, entidades presas também, vinculadas. E as máscaras, para vocês terem uma ideia, elas tinham expressões. Se você olhar para a máscara e sabia se ela estava em pânico, se ela estava com medo, se ela... assim, terror. Tinha todo um trabalho. E eu achei muito interessante, né? O trabalho, eu gosto de arte, então elas são muito bem esculpidas, é um trabalho muito bem feito, né? Muito expressivas, né? Muito expressivo, né? Mas assim, tem todo um contexto aí bem enraizado. Tem culturas, né, que é bem enraizada. Como? Com o maior prazer. Entreguei e... Tchau. Aí... Como você gosta de arte, você já está na vibração da arte, mas você tem energia para estar vibrando. Mas repare, se eu tivesse atento, porque é o ambiente, né? Assim, eu não sei explicar, mas assim, na hora que eu comprei, eu estava em um momento lúdico, com meio mundo de barulho ao redor, eu não estava mediunizado. Depois, com a máscara dentro de casa, em um ambiente doméstico, sem aquela perturbação toda, aí é outro contexto, né? Mas aí já foi. Eu acho que pelo conhecimento dele mesmo de arte. Mas tem alguns objetos podem ficar impregnados, sim, dessas energias, tá? Podem ficar impregnados. As emoções e a vontade geram pensamentos que, por sua vez, mobilizam energias sutis, em torno do indivíduo. Essa mobilização de energia chama-se vibração, que estabelece o estado psíquico, situando o indivíduo numa dimensão espiritual.
Tá? Então, todos esses sentimentos, essas vibrações aí, ó, elas vão te colocar num estado psíquico, e aí você vai se conectar com essas dimensões. Tá? Você pode estar na dimensão espiritual, na dimensão astral, na dimensão física. Então, vai depender do que você está vibrando. Tá? E aí, agora a gente vai ver, ó, conexão obsessor obsidiado. O que faz, o que acontece aí? Ó. Se dá através da conexão entre ondas mentais, ó, emitidas pelo obsessor, que encontram receptividade no obsidiado, acentuando suas preocupações, fobias e tendências. Ó. Então, aquilo que a gente está falando lá desde o início. Ó. Suas frequências vibracionais é que vão lhe conectar com os seus obsessores. Tá? Aquilo que você está pensando, aquilo que está vibrando, vai para o espaço, e aí vai se conectar com pessoas, com espíritos que estão na mesma frequência vibracional. Tá? Nosso pensamento é uma radiação expelida em forma de ondas eletromagnéticas, ó, que formam um fluido mental magnético que causa essa atração. Tá? Então, aquilo que você pensa. Então, cuidado com seus pensamentos. Tá? Cuidado com aquilo que você está pensando. Cuidado, muito cuidado mesmo. Tá? Porque o que acontece? Aquilo é o exemplo que eu dei. Eu posso estar querendo te matar, mas você não vai perceber. Eu posso estar rindo querendo te matar, né? Lá não, lá ele está percebendo que eu estou querendo te matar, né? Então não pode, tem que cuidar o que você pensa e o que você está vibrando, tá? E os tipos de obsessão aí, ó? Diga, Camila. Ju aqui. Agora a gente vai entrar nos tipos de obsessão aqui, tá? Diga, Camila. Eu estava pensando aqui, como é que é essa influência? Não sei, é ignorância mesmo, tá? Tipo assim, não. É aquela voz do capetinha ali, tipo, né, no seu ouvido ali, né, te influenciando. Tudo. Aquela maneira, tipo, de que a gente falou na última aula, né, de o espírito tomar conta de você e você perder o sentido, perder a consciência, e ele está falando por ele mesmo, usando o seu corpo. Como é essa influência? Eu não consegui pegar isso. Não, a influência é o seguinte, ó, ela vai desde a mais sutil, tá? Desde a mais sutil. Às vezes você não sofre influência de pessoas, às vezes as pessoas não te influenciam, às vezes, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que vestir isso, vestir aquilo. A gente sofre muita influência do sistema todo, né? Compre, e aí às vezes você nem está precisando comprar um negócio, vai lá e compra. Então, são tudo influências que você sofre, tá? E aí vai desde a sutil, e se você vai permitindo, isso aí vai ficando cada vez pior, até a gente vai ver aqui na frente que pode dar uma possessão, tá? Tipo de obsessão possessiva. Tem três, a gente vai ver, tem 3 tipos aqui. Tá? Você falou do bêbado mesmo, né, que é tomado conta e tal. Sim, porque ele tomou isso. Aí ele já tomou conta total. Níveis diferentes, sim. Níveis diferentes. Aí, ó, 1. Daí a gente vai ver 1 a 1, tá? Ó, desencarnado para o encarnado. Ó. Primeiro, ó. Segundo, ó, encarnado para o desencarnado. 3, ó, encarnado para encarnado. Principalmente marido e mulher. Isso aí existe muito. Um obsedia o outro. Desencarnado para desencarnado, ó, também. Autoobsessão. Você estava falando autoobsessão. A própria pessoa cria um clima tão grande que é ela mesma se prejudicando a ela mesma.
E a obsessão recíproca aqui. Um obsedia o outro. Tá? Isso aí existe muito, isso aí também, viu? A pessoa vive com o outro, mas não conseguem parar de brigar os dois. Vivem o dia inteiro um se bicando com o outro. E aí fala em separar, Deus me livre. Não separa de jeito nenhum, de jeito nenhum. Por quê? Porque acostumou com aquilo. Já acostumou. Então, para ele, não tem. Sim, melhor. O toque, sim. O transtorno obsessivo compulsivo, ele é altamente obsessão? Pode ser e não pode. Pode ser e não. Tá? Pode e não pode. Quando é que pode, quando é que não pode? Pode e não pode. No Espiritismo é assim, gente, você sabe, né? Pode e não pode, né? Tem coisas que pode, tem coisas que não pode. E pode também. Tá? Então, vai depender do que... Aqui, ó. Desencarnado para encarnado, ó. Se caracteriza com o domínio de um desencarnado sobre alguém que vive no plano físico, ó. Então, esse aqui é o mais comum, tá? O mais comum. Em muitas situações não é percebido ou pressentido pela vítima, ó. Manipula o campo de energia de várias maneiras. Pode gerar doenças, confunde os médicos, além de dificultar o tratamento. Ó. Então, muitas vezes, esses obsessores geram as doenças e você faz todos os tipos de exame e não consegue achar nada que justifique a doença. Tá? Professor? Oi. Naquele segundo ponto ali, eu acho que cabe assim um comentário. Quando o senhor comentou da mediunidade, na pergunta da colega, quando a pessoa é médium, a pessoa percebe que há uma sim. influência e tem uma clareza de que não é coisa sua, é coisa de outro. Isso facilita o tratamento, facilita a sim, pessoa sim. até parar para orar, parar para refletir na própria conduta, e isso dá descontinuidade ao processo obsessivo. Sim. Agora, quando a pessoa não é médium, aí que mora o perigo, é médium ostensivo. Mas o que acontece, Alexandre? Muitas vezes, mesmo sendo médium, a pessoa não percebe. Muitas vezes. Eu sei, porque assim, eu muito. com muitos médiums, mas assim, a mediunidade, ela é uma grande sim, auxílio. Uma grande ferramenta de auxílio, sim. Para a pessoa sair de processos obsessivos. Com certeza. Quem não é médium é muito mais complicado, porque a pessoa, ela admite, às vezes, o médium, o obsessor, quando ele traz uma energia de raiva, para muitas pessoas essa energia é como se fosse de adrenalina, traz autoconfiança. A pessoa se sente melhor, mais segura. Sim. E é difícil você tirar uma obsessão nesse contexto, porque a pessoa se sente bem com o obsessor. A gente vai ver aqui mais na frente sobre a fascinação. Isso aí é fascinação. A gente tem 3 tipos de obsessão, né? Ó, nem sempre o espírito está consciente dessa influência de energia negativa sobre o encarnado. Ó. Às vezes ele não tem consciência, ele vem, às vezes, aquilo que eu falei, vem um familiar, vem querer ajudar, só que ele fica tanto tempo em volta que acaba prejudicando, tá? Que a obsessão, gente, não é que é o persistente, é que dura um certo tempo. Tá? Não é aquela influência, pequena influência que você tem e acabou, né? Não, o obsessor fica ali, martelando. Ó, dominação, fanatismo, avareza, egoísmo, amor exacerbado, ciúmes, ganância, tudo isso aí, ó. Aqui, encarnado para desencarnado, ó. Desencarnou, aí vai chorar lá, ó, no túmulo, fica chorando, que nem a outra lá, 8 anos, né? Falando como se o marido estivesse do lado. Está ligado a expressões de amor egoísta e possessivo por parte do encarnado, ó. Que se fixam mentalmente naquele que desencarnou, pensamentos de dor, revolta, desequilíbrio, não permitindo que o desencarnado alcance o equilíbrio. Então fica naquele reme e não permite que o desencarnado siga o processo dele, né?
Ó, a perda de um ente querido desencadeando a inconformação e o desespero. Ó, normalmente é um ente querido. Perde filho, perde mãe, perde pai, perde marido, perde esposa, né? Isso aí normalmente gera isso. Briga de herdeiros pela herança, que geram pensamentos de ódio e rancor, também. A inconformação pelo retorno ao plano espiritual, a saudade ou a tristeza são fatores capazes de manter prisioneiro o desencarnado. Então, é uma série de processos, né? Aqui, ó, encarnado para encarnado, normalmente é o ciúme um dos fatores principais desse tipo de obsessão, tá? Tanto por parte do homem como da mulher. As questões de convivência anterior, onde os envolvidos cobram os seus direitos, ó, de outras encarnações, tá? Que vieram junto para resolver as questões e não conseguem superar isso. Prejudicados no passado, acabam criando antipatias, aversões um ao outro. Pode gerar rixas de família, por exemplo. Ó. As pessoas têm a capacidade de dominar mentalmente suas vítimas, ó, domina o outro, o marido domina a mulher domina o marido. Tá? Isso aí é muito comum. A inveja, a mágoa, a raiva, o ódio, o rancor, vingança e o desejo do mal influenciam nesse tipo de obsessão. Aqui botou desobsessão, não, é obsessão. Tá? Amor possessivo, ó, amizade que um lado obriga o outro a pensar do mesmo jeito. Tá? Aquele amor possessivo, até uma amizade, né? Ah, você tem o poder de induzir o seu amigo, persuasão, seus amigos. Né? Aqui a gente tem, ó, desencarnado para desencarnado. Isso aqui diz respeito a espíritos desencarnados que dominam os outros desencarnados. Tá? Isso aqui é muito comum acontecer, as falanges que eles vêm atuar nas reuniões mediúnicas e nas obsessões. Tá? Por associações tenebrosas, os espíritos se juntam em algumas regiões onde obedecem a sintonia e a lei da atração. Ó. Nesses lugares, há espíritos que chamam a tarefa de distribuir justiça aos espíritos igualmente culpados. Espíritos endividados e compromissados entre si mesmos através de associações de idêntico padrão vibratório. Então, são pessoas que estão todos na mesma frequência vibracional. Então, se você, aqui, um exemplo, aqui o cara toca o terror aqui, chega lá no outro lado, ele vai se associar com espíritos que estão na mesma frequência dele. E aí vem tocar o terror, ou toca o terror lá, ou volta para tocar aqui. A auto-obsessão, ó, nesse caso a pessoa se auto-atormenta numa espécie de punição a si mesma, né? Aquelas pessoas que se punem, né? Ela mesma se pune. As causas desse tipo de obsessão residem nos problemas anímicos, que são, ó, dramas pessoais dessa ou de outras vidas, principalmente da infância, traumas, remorsos, culpas. A culpa é um dos principais fatores da obsessão, tá? E situações provindas de intimidade do seu ser que lhe prejudicam a normalidade psicológica. Ela ainda não consegue lidar com as suas questões. Tá? A obsessão recíproca, ó, é aquela que um espírito obsedia o outro. A escravidão mútua e perseguição são características desse tipo. Ó. A relação se transforma em simbiose, você colocou, simbiose, né? Ó. Ou seja, não pode viver um sem o outro. E eu tenho um exemplo bem próximo meu disso aí. Amor desequilibrado e interesses materiais. Ó. Diga, Mônica. É anterior, né? Ela, um pensamento contínuo de suicídio, por exemplo. Sim. Um pensamento contínuo de suicídio. Pode ser uma obsessão, pode ser que alguém esteja obsidiando ele para que ele se suicide. Pode ser ele com ele, pode ser aquela.
Olha, autoobsessão, não sei se... Eu acho que não, viu? Eu acho que não. Você ficar pensando em se matar, não sei se é obsessão, viu? Acho que não. Amor desequilibrado e interesses materiais, ó. Paixões, ó, também que envolvem esse tipo de obsessão. E os graus de obsessão aqui, ó. A gente tem, ó. A gente pode ter a obsessão simples, tá? A fascinação e a subjugação. Tá? Esses três aqui a gente vai ter. E aí, qual delas vocês acham que é a pior delas? A simples, a fascinação ou a subjugação? O que vocês acham? Não, a Kardec fala que não. Não, Kardec fala que é a fascinação. Porque a fascinação você não consegue perceber. Você está tão fascinado que você acha que você é o melhor facilitador, você é o melhor médium, você é o melhor tudo. Isso não permite você refletir. Então, você é o dono da situação. E na outra, não. Na outra, você admite e, às vezes, você procura ajuda. Na outra, você procura ajuda. Você mesmo procura ajuda. Obsessão simples, ó. Influência sem domínio da personalidade, tá? O espírito vem, influencia, mas não vai dominar você, não tem domínio nenhum da personalidade. Interferência momentânea no senso crítico e no discernimento. Pode acontecer de forma involuntária a troca de fluidos entre o encarnado e o desencarnado, tá? Não altera a personalidade, tá? Então não vai alterar, a sua personalidade não vai ser alterada. Tá? Na fascinação, ó, Allan Kardec disse em O Livro dos Espíritos que a fascinação é o pior tipo de obsessão. Tá? O espírito obsessor busca envolver o indivíduo em artimanhas mentais bem preparadas, ó, exalta a vaidade, fazendo sentir-se infalível e autoconfiante. Então, ele enche sua bola para você ficar, ó, seu ego fica lá em cima, né? E aí você não percebe. A ilusão é tamanha que o fascinado adquire uma grandiosa cegueira que não lhe permite perceber o ridículo de certas ações e práticas, tá? Então, ações que pratica. Então, a pessoa fica numa fascinação tal que ela nem percebe o ridículo que ela está passando, que ela está fazendo. Tá? E a subjugação, ó, é uma constrição que paralisa a vontade daquele que sofre e o faz agir a seu mau grado. Ó. Então, essa aí, normalmente, é um tipo de obsessão que é duradoura, uma obsessão que muito tempo o espírito está ali obsidiando. E aí o espírito é capaz de tomar conta total de você. Então, às vezes, você se joga no chão, faz ações que você não faria normalmente. Tá? O subjugado fica sob domínio completo ou total do obsessor. Ó. Fica sobre um verdadeiro jugo. Ó. A subjugação pode ser, ó, ela pode ser moral, tá? Então, o subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas, comprometedoras, que por uma espécie de ilusão ele se julga sensato, tá? Ele julga que são ações sensatas e não são, né? Você está subjugado, né? E a corporal atua sobre os órgãos materiais, provocando movimentos involuntários, alteração completa no senso crítico e no discernimento. Então, o espírito realmente toma conta praticamente do obsidiado. Tá? E isso aí é muito difícil para você tratar. Aí são tratamentos bem longos que você tem que fazer. Tá? Como? Quem é obsediado aí nessa situação, tem consciência disso?
Tem que, às vezes, ele tem a consciência que ele vai procurar ajuda. Tá? Esse aí ele vai procurar ajuda. O fascinado não. O fascinado, não, para ele está agindo da melhor forma, ele que está agindo e não tem consciência disso. Mas a consciência aí é de mal-estar, né? Não é uma consciência atual. Como? É uma consciência de mal-estar. Sim, de mal-estar. Não está bem. Não está bem. E ele vai procurar ajuda, né? Mas não é uma consciência, olha, eu estou sendo obsediado nesse momento, olha, não. eu vou sair daqui porque eu estou sendo... Não é esse nível de consciência tão preciso. É os sentimentos dele, né? Ele se sente mal. E o outro não, o outro se sente super bem, meu amigo. Não tem, eu sou o cara, eu sou... E o espírito vem e enche a bola dele mesmo, né? E aí ele se sente como se essa fosse fascinação. Fascinação. Assim, tome cuidado com quem te elogia muito. É bem... Para você não ficar fascinado, né? Gente, e a fascinação é assim, tem um limite tênue. É muito quando você vê, você está começando a ficar fascinado. E no centro espírita existe muita fascinação, tá? Principalmente de médiuns. Os médiuns são os caras, né, que a melhor comunicação é fulano que dá, ele é o melhor médium, ele que dá as comunicações melhores, e aí vai enchendo a bola do cara, né? E aí, se ele não tiver esse discernimento, aí ele fascina rapidinho. Por viverem numa dimensão mais fluida, sutil e quintessenciada e lidarem com energias suscetíveis ao pensamento, costumam os espíritos que obsidiam utilizar-se de técnicas hipnóticas e magnéticas para atingir suas vítimas. Adenauer falando isso. Então, os espíritos têm uma série de artimanhas que eles usam para obsidiar as pessoas. Obsidiar os outros espíritos. E aí os fatores que predispõem à ocorrência das obsessões. Imperfeições morais, a primeira. Então, é aquilo que a gente estava falando, né? As nossas imperfeições é que vão atrair esses espíritos. Desequilíbrio emocional, fatores psíquicos também. O álcool, entorpecentes em geral. Então, o álcool, todas as drogas, todos os tipos de drogas, começa e aí depois, normalmente, a pessoa se vicia, fica viciado e aí não tem mais limite, né? E aí eles vêm e aí ficam do seu lado. E quanto mais você fizer o uso, mais eles vão incentivar. Os ambientes, também ambientes. Você acha que um paredão, por exemplo, o que você vai achar lá? Bastante obsessor lá, não? Os complexos, que a gente estava falando, ela falou do psicológico, através dos complexos nossos, as nossas culpas, a nossa inferioridade, o poder. Eles vêm através daquilo que a gente tem, que a gente ainda não conseguiu trabalhar. Tá? E os nossos complexos, a gente sabe que o nosso inconsciente lá está cheio de porcaria que a gente não quer mexer, às vezes. Está tudo embaixo do tapete, a gente deixa lá, vamos deixar quietinho lá. Isso aí, não quero nem ouvir falar nisso. Né? E o ideal é que a gente trabalhasse esses complexos, porque esses complexos são nada mais, nada menos que a gente vem para as encarnações para trabalhar, que são nossas emoções. A gente trabalhando esses complexos aí, a gente consegue ir diluindo isso e ir melhorando, né? Se melhorando mais. Os fatores, as imperfeições morais, elas geram, brechas psíquicas. E essas brechas psíquicas, olhem aqui o que é, e depois percebam aí o que a gente tem disso aqui. A gente tem muita coisa disso, né? É a porta, a invigilância é a porta ou a brecha psíquica que abrimos, facilitando a aproximação e sintonia dos obsessores, que vibram
em faixas mentais semelhantes, ó, frequências vibracionais semelhantes às nossas. Ó. E o que são essas brechas psíquicas? Ó? Ideias negativas, ciúmes, revolta, impaciência, irritação, ódio, medo, egoísmo, orgulho, maledicência, calúnia, ó, depressão, tristeza, pessimismo, desânimo, ó, desregramentos sexuais, vícios no fumo, no álcool, nas drogas, todos os tipos de vícios, né? Avareza, aquela pessoa avarenta, né? E a preguiça. A preguiça também, ó, gente. Então, percebam essas brechas aqui que existem. E aí a gente vai olhar, gente, quanto disso aqui a gente tem ainda? Quanto que a gente precisa trabalhar disso? Então, aquilo que eu falo, a gente precisa olhar sempre olhar para dentro da gente, tá? Então, o que a gente precisa trabalhar todas essas questões aí nossas que a gente tem. Todos nós temos ainda tudo isso aqui. Ó. Muita coisa, muito disso aqui a gente tem ainda. Então, precisamos trabalhar isso, né? E aonde começa a obsessão? Ó, nos nossos complexos psicológicos. Complexos vêm de comportamentos vividos ao longo das experiências sociais que vão se juntando em nosso aparelho psíquico, lá na nossa mente, ó, lá no nosso perispírito. Pela mesma tonalidade afetiva, ou seja, que causem a mesma emoção. Essas experiências formam um núcleo em torno de uma emoção comum. Ó. Então, o que eles fazem? Eles vêm e se conectam com a gente ó, através das nossas emoções. Aí. Nossos pensamentos, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente vibra. Conecta. E aí às vezes, acha o campo fértil para a obsessão. Tá? E aí, mais uma vez, dizendo, gente, quem está no comando somos nós. Então, nós podemos e temos o poder de não deixar esses espíritos se conectarem com a gente. Ó, os complexos são a porta de entrada, ó, veículo usado pelos espíritos para se movimentar em nossa mente. Os espíritos enxergam que não mostramos aos outros. Aquilo que eu estava falando. Eu quero matar ela, né? Mas ela não está percebendo, mas os espíritos conseguem perceber isso. O que a gente está vibrando, né? O que a gente está pensando. E aí, ó, quem estou atraindo? Atraímos aqueles que comungam conosco e que se identificam com a qualidade da nossa emissão mental. A Sueli Caldas Schubert, que fala no livro dela, Desobsessão. Ó. Então, nada mais, nada menos, a gente vai atrair aquilo que a gente vibra. Tá? Vibra e sintoniza. Não tem jeito. Quer mudar, isso tem que mudar a sua frequência vibracional. Sua frequência energética diz o que sua vida é hoje. Ó. Podemos passar a vida inteira nos questionando como nossa vida se desenvolve, os rumos que ela toma, as pessoas que entram e saem de nossa vida, mas o mais incrível de tudo é que nunca pensamos que nossa vida é definida pela forma como a conduzimos. Então, tudo isso, gente, é como a gente conduz a vida da gente. Tá? Quer mudar? Mude a condução da vida, mude a maneira de ser, mude a maneira de você agir. É simples assim. Aqui é um poema de Adenauer, aqui para a gente encerrar aqui, ó. O que você exala? Qual o seu cheiro característico? Para realçar algo que traga boa impressão aos outros, é costume perfumar-se. Há todo tipo de perfume, aos franceses, os suaves, os fortes e os clássicos. Mas há um de inigualável aroma, de alcance infinito, que atinge a todos que se aproximam de você. Sua exalação é inevitável e constante. É o perfume da bondade,
do bem no coração, do amor que nunca cessa. Exale o perfume da bondade no coração para que sua vida seja preenchida de bons momentos e de pessoas perfumadas. Adenauer Novaes. Bacana, né? Muito legal. Oi. Na verdade, eu gostaria de uma informação, não sei se é possível, sobre o tempo todo, né? Hoje falou-se muito na reunião de desobsessão. Isso. Aí eu queria, tipo assim, saber como é o acesso e o que é necessário, né? Assim, qual é necessário o acesso, quem tem acesso e como ela é feita, mais ou menos. Eu queria, tipo assim, ter noção da como seria essa reunião. Ó, a primeira coisa, você tem que fazer uma entrevista. Você vai aqui e faz uma entrevista, tá? Aí o entrevistador vai te direcionar. O atendimento fraterno. Ele vai te direcionar. No momento que você fez a ficha, sua ficha já vai para a desobsessão à distância, já estão fazendo, na próxima reunião já é feita essa desobsessão à distância, então você já está sendo feita essa desobsessão. Se tiver necessidade de você fazer desobsessão presencial, ele vai dizer para você, você precisa fazer, agora eu acho que são 4 sessões, antigamente eram 8, 7 agora era 10, antigamente era 10. Aí eles que vão encaminhar você para a desobsessão, tá? Então não, eu preciso fazer a desobsessão. Isso, de acordo com o que do que você vai apresentar para ele, né? Ele vai ter a sensibilidade. Normalmente eles têm essa sensibilidade e vai dizer não, ela está precisando de desobsessão, e aí vai te encaminhar para a desobsessão. Eu gostaria de deixar assim, um depoimento para quem está encerrando, porque eu vim ao centro espírita devido a um caso de obsessão com um filho, né? E foi através desse tratamento. Um filho meu filho. Encarnado? Encarnado, sim. Ele estava no terceiro tipo, que é o já de... Que não é fascinação, outro. Subjugação. Subjugação. Sim. E foi assim, eu queria deixar o depoimento, porque eu sei que se tiver alguém passando, é preciso realmente tratar. Precisa tratar. Eu fiz a distância, porque ele nem conseguia vir. Uhum. Eu fiz a distância. Você pode fazer a distância, e você faz por ele. Ele veio, né, e se tratou, além de médicos também. Sim. Porque é necessário. Sim, você tem que fazer tratamento médico, às vezes com remédios, e psicólogos e psicoterapeutas. Inclusive, quando tomava remédio, ainda não se tratava espiritualmente, não adiantava, era igual a água. Sim. E só depois que ele fez o tratamento espiritual, que aí ele melhorou, sim. Só um detalhe, Alberto. A desobsessão daqui, você pode vir sem marcar. Você pode vir na quarta-feira, sentir que está precisando. Você pode vir, eles vão fazer uma triagem no dia e você vai ser atendido no dia. No dia, sim. Mas é só um atendimento que eles fazem, né? Daí, porque o outro, você pode fazer 4, 5, 6. Eu acho que esse é só um, né? No dia. Não, no dia, eles vão conversar. Sim. Vai dar vamos dizer, precisa de 4 sessões de desobsessão e 4 de cura. Aí você vai fazer no mesmo dia. E aí depois, o próprio pessoal está fazendo isso? Está fazendo, sim. Eu fiz. Sim. Eu fiz aqui. Sim. Então essa informação... Na conversa, a pessoa que está fazendo a triagem... Essa informação não estava sabendo, não. Eu estou fazendo tem 2 semanas. Então, então é a informação mais nova, né? Então, eu estou dizendo, varia. Ele vai fazer vai variar. Ele vai dizer... Depende da necessidade de cada um, né? Exatamente. Então, pode vir. Se precisar, pode vir quarta-feira. E é a partir de 19 horas. É bom vir mais cedo, 18h30, se precisar. Viu? Então, gente, obrigado aí. Aqui estão as referências, tá? A gente usou muitos livros para fazer essa aula. É uma aula, no fim, se torna uma aula meio densazinha, né? Mas é normal isso aí, tá?